Boa tarde, pessoal, tudo bem? Antes de... Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer a revista Lume, que me convidou, a primeira revista, principal revista de iluminação de arquitetura do Brasil. E eu já assisti algumas palestras de iluminação e fiz essa palestra daqui, que é uma atualização da palestra que normalmente eu faço. E muitas vezes, depois de participar de uma palestra, eu via vinham amigos me questionarem, poxa, mas o cara ali não deu a dica, não falou alguma coisa. Então tem uns canais aqui de comunicação, porque eu sou o profissional que compartilha informação. Então, saibam que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta a qualquer momento. Eu não tenho muito tempo para passar aqui, para falar, mas eu sei que alguém de vocês aqui é da indústria da iluminação, alguém é profissional de iluminação, alguém é profissional de arquitetura, alguém é profissional de design interiores e alguém é interessado. Só que eu tenho certeza que, além disso, todo mundo é interessado em iluminação. Então eu vou falar o que eu acredito e o que eu aprendi, tá bem? Muitas vezes a gente começa um projeto, ou a maioria de nós começa um projeto imaginando que luminária utilizar, né? Ou um lustre, ou um abajur, ou um embutido. Nossa, mas eu vou usar um embutido com borda ou sem borda, porque o sem borda agora dizem que está na moda. E eu acredito que algo muito mais importante deve ser pensado antes. Deve ser pensado o que vai acontecer naquele espaço ali. Qual o objetivo deve ser cumprido por esse espaço. Ou seja, para quem quiser anotar, a gente deveria pensar a que esse espaço se destina, a que quem vai usar, a quem se destina e a que se destina, tá bem? Porque cada espaço pode cumprir diferentes objetivos. E, sobretudo, aí vai o ponto-chave, que é a parte que eu acredito da iluminação, a parte que eu aprendi, é que a iluminação pode mudar tudo. A iluminação é a ferramenta principal de mudar a arquitetura, mesmo sem empurrar nenhuma cadeira para o lado. Então, essa iluminação, essa apresentação é para lembrar e fortalecer na cabeça de cada um de vocês quanto a iluminação pode e deve ser usada como ferramenta de modificação do espaço. Na verdade, ferramenta para modificar a percepção visual do espaço, criando diferentes atmosferas. Por exemplo, tem essas 3 imagens aqui que... Pera aí. Bom, essas 3 imagens aqui são de um apartamento no Leblon e elas evidenciam o que a gente já sabe, mesmo que seja de maneira subconsciente ou inconsciente, tá? Isso daqui se assemelha a uma loja mais para popular, porque a gente tem uma distribuição uniforme, luminosa dentro desse espaço. Então a gente não tem diferenciação entre os elementos que constituem esse espaço. Se a gente tiver inúmeras obras ou alguma obra que tenha um valor enorme, a gente não tem diferenciação no espaço. Então, o objetivo principal é mostrar que, com diferentes sistemas de iluminação, a gente pode obter diferentes efeitos visuais e percepções visuais dentro de um mesmo ambiente. Amigo, você do controle aí, preciso de outro controle. Alô, preciso de outro controle desse daqui. Preciso de outro controle desse aqui. Por favor. Então esse é o objetivo. Lembrar que com diferentes sistemas de iluminação acionados separadamente, é possível obter ou criar diferentes percepções visuais, criar diferentes atmosferas. Então o primeiro exercício que cada um de nós deveria fazer no início de um projeto de iluminação, antes de começar a escolher a luminária, é imaginar o que vai acontecer em cada espaço. O Peter Gasper me falou uma vez que a gente deveria pensar antes de tudo aonde a gente não quer iluminação, ou aonde a gente não vai querer luz, e antes mesmo de pensar nas luminárias, tá bem? Então, só para caráter, não vou dizer educativo, mas para caráter de lembrar,
um bom projeto de iluminação tem como obrigação, além de iluminar, valorizar a arquitetura, facilitar a percepção visual do espaço. Destacar qualquer elemento na arquitetura, qualquer elemento decorativo e a arquitetura propriamente dita, ok? Óbvio que a gente vai considerar elementos relativos às fontes luminosas. Claro que isso daqui leva em consideração o caráter histórico da evolução de incandescente, fluorescente, halógena, vapor metálico e, por fim, o LED, que convergiu todas essas informações. Mas todos nós estamos vendo a evolução do LED no sentido de, em algum momento, ter LED com mais índice de reprodução de cor, que já existe, ou maior fluxo luminoso, ou seja, embora tudo tenha convergido para o LED, hoje em dia a gente vai cada vez mais optar por um tipo de tecnologia LED ou outro tipo de tecnologia LED, onde a gente precisa de mais fluxo luminoso ou mais índice de reprodução de cor. E apenas como rótulo, para a gente lembrar, embora não exista nenhum rótulo numa luminária, nenhum fabricante ali vai ter luz de efeito na embalagem, isso daqui é para a gente lembrar e usar como rótulos para, no momento de fazer o exercício, no momento do início do projeto de iluminação. Então a gente vai usar essas duas informações. A que se destina, a quem se destina, qual é o tipo de objetivo que esse espaço vai cumprir. O que vai acontecer nesse espaço, nessa sala de jantar? Jantar, óbvio. O que mais? Beber um vinho? A gente não precisa da mesma quantidade de luz para beber um vinho do que para comer, para iluminar a comida. Então a gente pode usar diferentes tipos de iluminação. E, obviamente, a soma desses diferentes equipamentos deveria constituir toda a quantidade de luz pretendida no ambiente. A próxima imagem... Bom, vou dar uma pulada aqui. Um exemplo bom do que eu estou me referindo próximo passo que considero interessante vai justamente no ponto de ir além de iluminar um espaço. Porque é óbvio que a gente precisa cumprir determinadas tarefas e aí a gente vai anotar coisas e vai estudar, ou leitura, ou trabalhar, ou fazer qualquer tarefa, mas existe no nosso processo criativo destacar a arquitetura como um objetivo complementar, ou talvez ele até principal. Então, para exemplificar, por exemplo, para ilustrar, por exemplo, isso aqui é uma subida de uma boate no Rio de Janeiro. E o arquiteto nos pediu que a gente colocasse balizadores, ou nos degraus ou nas paredes, para iluminar os degraus. É claro que isso funcionaria. Só que é claro que cada um de nós já viu esse tipo de solução inúmeras vezes. Então, cada um de nós que somos profissionais de criação, acho que cabe a nós buscar inovar todos os dias. É claro que a gente não consegue inovar todos os dias, mas se você busca isso todos os dias, você consegue de vez em quando. Então aqui, lá para 2004, eu conheci uns equipamentos de um fabricante chamado OptiLED, que ele fazia um ângulo em X, era uma lâmpada refletora que não fazia um facho simétrico, fazia um facho assimétrico, e eu percebi rapidamente que, dependendo da posição que você colocasse na parede, ela riscava a parede e riscava o plano horizontal, sugerindo que a luz faz curva, embora, obviamente, ela não faça. Então aqui, em vez de usar balizadores, a gente usou spots com essa fonte luminosa para criar o efeito de que a luz descia pela parede, fazia uma curva nos degraus e subia pelo outro lado. Então a gente fez o balizamento com luz, ou balizamento sem ter um balizador físico ali. Óbvio que é a entrada de uma boate e é para a galera viajar. Nossa, que doideira. Tipo, e é isso mesmo o objetivo, tá bem? E do outro lado, aqui num outro bar, no Leblon, que a gente usou o mesmo tipo de equipamento, sobre o tampo do bar. Então, a gente poderia também ter colocado alguns lustres sobre esse tampo do bar. Só que, de novo, a gente já viu isso várias vezes. A gente poderia ter colocado alguns embutidos com lâmpada refletora, só que a gente já viu isso muitas vezes. Então, um dia eu gostaria de fazer um balcão iluminado.
Eu ainda não fiz, mas eu já vi, mas eu não vejo muito, então eu quero buscar algo extraordinário e provavelmente eu vou tentar fazer de uma maneira inusitada, ok? Isso é o primeiro prêmio que a gente ganhou, o terceiro lugar no prêmio em 2006, e ele está aqui por esse motivo e também porque como essa residência saiu em muitas revistas, muitos clientes nos pediram esse tipo de iluminação azul na piscina. E um deles pediu e era inadequado. Então é para lembrar para vocês que, da mesma maneira que no projeto de arquitetura, o projeto de iluminação não existe receita de bolo. E a gente precisa fazer um projeto a cada dia. Esse é o prêmio de 2009, então, igualmente, a gente, em vez de colocar uns spots aqui, como o cliente nos pediu, ele pediu luz verde, inclusive, que é uma coisa que eu acho horripilante. E para iluminar essas pastilhas aí, a gente explicou para o cliente que talvez seria diferente, que a gente nunca tinha visto as pastilhas iluminadas por trás. Então a gente usou fibra ótica para que as pastilhas se tornassem iluminadas. Elas não ficaram iluminadas, elas ficaram com pontos de luz atrás delas. O que eu sonhei não aconteceu e isso acontece. Isso rola no processo criativo, no processo... Mas, bom, o efeito ficou razoável e ganhou o prêmio de novo. A parte da diferenciação que eu comentei, acho que é bem ilustrada nessa imagem daqui. E com efeito de luz e sombra, com diferentes contrastes, como a gente já pode lembrar. A parte da diferenciação também pode ser feita em edifícios públicos, em edifícios de patrimônio. Então, por exemplo, alguma vez a gente foi convidado para fazer esse edifício da Marinha, que tem 140 metros de fachada, então ele tem uma horizontalidade marcante. Entretanto, ele tem alguns elementos verticais na fachada. Então, em vez de fazer uma iluminação uniforme, a gente preferiu fazer diferentes nuances. Isso é só para lembrar como a gente pode obter diferentes efeitos. E esse é o projeto que o cliente nos pediu, uma iluminação azul na piscina. Essa é uma palmeira que, bom, uma palmeira de mais ou menos 3 metros, então eu tenho essa altura aqui para ilustrar quanto o paisagismo existente é muito rico, tá bem? Bem, existem inúmeras fotos aqui, eu vou ter que passar bem rapidinho, mas esse é o acesso da casa de festas, existe um entorno muito rico de paisagismo, um salão de festas para festa de 15 anos, formatura, casamento e, por fim, essa piscina. E o cliente queria que a gente colocasse luminárias azuis aqui, ou com troca de cor. E óbvio que elas iam ofuscar as pessoas, então a gente era obrigado a colocar aqui e elas iluminariam esse paisagismo tornando azul, o que é bem ruim. E nesse caso a gente teve que convencer o cliente de não comprar a luminária. Porque iluminando muito bem o paisagismo do entorno e não iluminando essa piscina, tornaria essa piscina um espelho e iria dobrar esse paisagismo. Ele, sob protesto, aceitou não comprar e depois nos agradeceu. Então, para ilustrar que não existe fórmula de bolo, receita de bolo. Bom, esse é o apartamento do prêmio em 2011 e no Itaim, aqui em São Paulo, foi o primeiro apartamento que o cliente não quis gesso rebaixo para ganhar 70 centímetros e a gente teve que deixar os tubos aparentes. Usou um sistema aéreo, ok, dá para ver também que a iluminação muda tudo, né? É possível obter diferentes efeitos de iluminação, mas acho que, bom, primeiro isso, segundo mostrar os tubos e segundo o prêmio e terceiro principal, mostrar os tubos aqui que começam a aparecer. E aí, de novo na busca por fazer algo que eu ainda não tinha visto ou algo extraordinário, esse cliente ficou muito satisfeito, muito feliz com esse projeto. Comprou um terreno numa casa de praia em Barra do Saí, no litoral de São Paulo, e nos convidou para fazer o projeto. E aí sim, eu sugeri, dessa vez eu que sugeri, de não ter rebaixo em gesso. E aí a gente optou por fazer um grafismo de contubulação aparente, que vocês vão ver aí em seguida. Isso é um museu, centro de referência do artesanato brasileiro, então mostra quanto a iluminação valoriza a situação existente de patrimônio. E eu acho que a parte interessante aqui é mostrar que existem no mesmo espaço equipamento de luz geral que joga luz só para a parede e ainda trilho para luz
de destaque luz refletora. Então, de novo, para ilustrar que dependendo do tipo de efeito que a gente quer num ambiente, a gente pode mudar totalmente a conotação desse ambiente. Mais sofisticado, mais aconchegante, mais para a luz do dia a dia, mais para estudar ou mais para trabalho, ou para namorar, ou para receber amigos, o que quer que seja, tá bem? Isso é o bar no Leblon, então, de novo, para ilustrar aqui, a parte dos seus sonhos que eu pedi para colocar no título da palestra, que é como usar a iluminação como ferramenta para tornar o teu projeto um projeto dos seus sonhos, é como usar esse tipo de efeito visual para abrir mais ainda o leque de uso, abrir ainda mais o tipo de uso que a gente pode ter no mesmo ambiente. E, é claro, gerar sensações visuais que possam impactar sensorialmente as pessoas. Então, esse é um bar no Leblon, ele é todo mais escuro, então ele é mais para baladinha, e existe esse mesmo equipamento que faz uma linha de luz aqui no tampo do bar. Óbvio que ninguém entende como isso acontece lá. Tem gente que pergunta se é uma linha de luz, se tem uma parte de acrílico, depois volta, percebe que não tem, põe a mão, para e olha, e é divertido, é engraçado, tá bem? Da mesma maneira, essa iluminação aqui, que o arquiteto pediu para colocar luz de cima para baixo. Só que a gente já viu isso inúmeras vezes, então eu pedi para cortar a laje aqui, me xingaram, não deixaram, a gente fez um soco ou sócolo para gerar luz de baixo para cima, ok? Esse também ficou em segundo no prêmio 2011, e a tal da casa de praia. Bom, essa é uma casa de praia compacta e, entretanto, muito interessante. Ela tem uma sala de jantar central, que é aqui com uma cozinha integrada, uma sala de TV e do outro lado uma sala de estar. Então eu sugeri que a parte central fosse rebaixada e fosse revestida de madeira o teto, para ficar bem rústico, como é uma casa de praia, uma casa de fim de semana. E em cada um dos vãos laterais a gente poderia ter um pé direito um pouco mais alto e a laje aparente. Quando eu cheguei lá, tinha uma laje glamurosa, sabe? Linda, assim, apaixonante, com as marcas de forma de concreto, linda, linda, assim, ó. E aí eu falei, olha, vamos deixar essa laje aparente e fazer um desenho. Tentei lembrar aquela parte de história da arte, de pós-modernismo brutalista, onde tinha estrutura aparente, tubulação aparente. Vamos fazer um grafismo com uma tubulação aparente. É claro que não precisava esse tanto de tubulação aí, mas estava um tubo para alimentar todas essas luminárias. O objetivo foi criar um desenho gráfico que eu não tinha visto ainda, não vi ainda, no teto. Já vi desenho com gesso, ok? Mas não vi um desenho desse tipo, e criar algo, de novo, extraordinário. Então, e se vocês repararem, o desenho de um lado é de um jeito e do outro lado é outro tipo de desenho, tá bem? Então, bom, para valorizar a arquitetura novamente. E aí a gente se empolgou, essas arquitetas nos chamaram para fazer uma barbearia aqui em São Paulo, que está super conhecida, chama Corleone. Existe uma unidade no Itaim, outra na Vila Olímpia. Em 2015, uma ganhou o prêmio de melhor projeto de iluminação do Brasil, categoria comercial, e outra terceira na categoria eficiência energética. Então é esse desenho enlouquecido aí. Parte de vocês vai gostar e parte não. Tudo bem, ok. O objetivo é que vocês entendam que cabe a nós buscar sempre algo melhor e não repetir receitas de bolo. Essa é a da Vila Olímpia. Bom, esse é o Grande Hotel de Petrópolis, e que de 1826, se não me engano, estava abandonado há 40 anos, se destaca em relação às edificações do entorno, porque ele tem uma altura muito maior, estava totalmente apagado, coitado, morto, mortinho da Silva, e a gente fez um estudo de iluminação ali, e ele ficou assim. Então, de novo, a gente não precisa ter uma iluminação uniforme, pelo contrário, acho que cabe a nós, a nossa equipe de iluminação, aos bons profissionais do mercado, atenderem a uma das obrigações principais do projeto de iluminação, que é valorizar cada detalhe da arquitetura. Valorizar cada detalhe da arquitetura, ok?
Bom, esse é um restaurante na Barra da Tijuca, na frente da Praia do PP, onde a gente quis usar potes de palmito com lâmpada incandescente. Ainda não tinha um LED fraquinho, na verdade ainda não existe LED fraquinho que substitui incandescente, né? Bem fraquinho. E também não existe merizável. Então a gente usou lâmpada incandescente 220 de 7 watts, ligada no 110 em série, ou seja, alimentada com 25 volts mais ou menos. E aí ela ficou assim, linda, só que de vez em quando ela queima. E aí agora a gente está preso porque não existe... bom, é difícil encontrar essa lâmpada, ela consome bastante. E aí não tem um LED bulbo com o bulbo transparente e que seja charmosa desse jeito. Ou seja, a gente está literalmente preso dentro do pote de palmito. Mas ficou bonito, eu acho. Próximo. Residência. Igreja, mesmo objetivo. Pousada em Búzios. Essa é uma pousada super charmosa. Os donos são um francês e uma paulista. Ele já tem uma empresa de trazer objetos decorativos chamada Secret de Famille, que traz objetos decorativos da França. E é numa região de Búzios que o céu é absurdamente lindo. Na foto ele nunca é tão bonito quanto fica na vida real, mas mesmo assim está bonito. Então imagina como que é lá. Então aqui foi até de certa forma um aprendizado para mim, porque o cliente insistiu muito a respeito de fazer uma iluminação muito suave. E eu queria fazer o que eu sempre fiz, de atropelar tudo e fazer a iluminação o mais glamurosa possível. E ainda bem que eu fui um dia, sei lá, 2 anos antes, num LED Forum e vi um projeto numa ilha na Europa de uma igreja que era feito com equipamentos de 1 e 3 watts. Ou seja, super suave. Então esse daqui foi de certa forma uma inspiração, e aí a iluminação é toda muito suave. O equipamento acho que mais forte é para iluminar essa palmeira aqui. Na verdade não é uma palmeira, também é uma árvore existente. E tem 12 watts, o resto é tudo 6 watts. 3 watts, 6 watts. Então ela é bem suave, e esse escurão aqui não é erro de projeto não, tá bom, pessoal? É porque aqui é o pátio interno, não dá pra ver muito bem na foto aqui. Lá dá pra ver até um pouquinho melhor. É um pátio interno que durante o dia é destinado a almoços e à noite é destinado a jantar à luz de vela. Então não é pra ter iluminação, tá bem? Essa é uma residência de Angra, que eu jurava que ia ganhar o prêmio, não ganhou, que bom, que a gente não ganha sempre. Mas ela é super charmosa e acho que a parte interessante é que, de novo, tem muitos sistemas de iluminação, tanto para criar a iluminação do caminho, quanto para valorizar o paisagismo. Existe uma reentrância no terreno para abrigar a área gourmet aqui. Então, é um super projeto do Marcelo Moura e a gente tentou valorizar super a arquitetura, facilitar a percepção visual do espaço e facilitar a percepção de um volume da arquitetura no aspecto formal. Então, arandelas a gente já viu inúmeras vezes nas paredes, mas a gente, o detalhe que faz a diferença, posicioná-las na extremidade, no vértice dessa edificação, para enaltecer e reforçar a volumetria dessa edificação, tá bem? Então, cada detalhe. Aqui, sobre essa reentrância no terreno, existe um pátio para tomar um vinho no fim de tarde ou café da manhã, apreciando o nascer do sol de um lado ou o pôr do sol de outro lado. Então, obviamente, não tem parede, não tem teto, e a gente precisava criar alguma iluminação. De novo, tem vela aqui, quando tem a ambientação ali, e luz indireta no piso, que é extremamente raro, tá bem? Tipos de iluminação para criar efeitos visuais e para valorizar a arquitetura, de novo. No quarto, em cada um dos quartos existem 3 sistemas de iluminação, um constituído de abajur com luz radial, que é melhor para as pessoas se verem, óbvio, porque ela gera luz em 360 graus, um equipamento central com luz geral indireta, que ilumina o ambiente como um todo, com o menor consumo possível, usando o teto como rebatedor, e um sistema de luz indireta com um corte ali, que é uma luz bem suave, que não gera reflexo. Qual é a manha de não gerar reflexo? Bem,
como a gente está numa residência em Angra e com um entorno incrivelmente estonteante e a casa é toda com planos de vidro, ao criarmos efeitos de iluminação em planos paralelos aos planos de vidro, nós criamos reflexos que impediriam a visualização desse entorno tão incrível. Então, essa é uma preocupação enorme, óbvio, que deveria ser uma preocupação de cada um profissional de iluminação, e criar luz indireta em pequenas linhas reduz ao máximo qualquer tipo de reflexo. Então, esse era um dos motivos pelos quais eu apostava no prêmio dessa casa, mas acho que não. Bom, a imagem aqui é bem pequena, depois vocês vão poder ver em site, Facebook, mas basicamente a gente tem pequeniníssimas áreas de reflexo. Então, mesmo com todos os vidros fechados, o arquiteto e principalmente o morador, o cliente, consegue obter o que o arquiteto ofereceu para ele, vendeu a ideia. Qual é? Permeabilidade visual. Porque não adianta de muita coisa se ele tem permeabilidade visual durante o dia e à noite ele não consegue ver a paisagem porque ele vê o reflexo de tudo que está dentro da casa. Ok? Entenderam, né? Aqui dá para ver. Tá? Então, pouquíssimas áreas de reflexo. Por último, mas não menos importante, um super projeto do Léo Pascoal, lá do Rio, no Alphaville. É sim a casa que está no seriado Mecanismo. Super interessante, é uma super casa que a gente fez para valorizar cada detalhe nesse projeto. Esse tipo de... A única ressalva, duas ressalvas. Primeiro, balizadores que iluminam o céu, iluminam para cima. Não servem de nada, apenas pista de avião, no meu ponto de vista, só que é um pedido do cliente. Você quer? Vai fundo, amigo. Vambora, tá bem? Mas não é algo que eu sugira porque não faz sentido para mim, tá bem? E segundo, o que é um lamento, um fornecedor do Casa Shopping entrou no meio do processo de compra desses equipamentos e, pelos motivos dele, ele fez a venda sozinho, sem me consultar, mudou o projeto, mudou a especificação, e cada um de vocês pode imaginar que com pé direito duplo é necessário uma fonte luminosa de facho fechado para chegar com a intensidade luminosa que a gente quer e para não espalhar tudo, né? Então o cara pegou e vendeu um LED spot aqui com ângulo de 40 graus e aqui em cima também. Então essa parte mais importante da residência, que é a sala de estar e jantar, ficou com uma luz de loja de departamento, loja popular, ok? Então, o arquiteto é o autor do projeto de arquitetura ou de arquitetura de interiores, e o arquiteto lighting designer é o autor do projeto de iluminação, e a sua especificação, todo mundo já sabe disso, né? Deveria ser respeitada. Mas a gente está super feliz com esse projeto, com todos esses, mas ainda acho que vale mostrar que esse ambiente daqui é totalmente diferente desse. E, obviamente, imagina a gente tentar namorar aqui ou tentar estudar aqui. Então, esse que é o objetivo dessa palestra, lembrá-los que com diferentes sistemas de iluminação é possível criar diferentes atmosferas para tudo que vocês querem, tá bom? Vou abrir rápido para algumas perguntas, que se a gente tiver tempo ainda. E, amigo, manda o vídeo aí, por favor. Alguém tem uma pergunta já? Você. Eu vejo que existe nos projetos uma tonalidade muito forte, âmbar, fachada, externo. E eu, assim, por experiência, é difícil achar um LED, uma gama, né, de produtos em âmbar. Você ainda usa gelatina? Você usa algum outro efeito? Alguma outra coisa? Alguém tem mais pergunta? Eu vou responder. Tá. Queria entender qual é o direcionamento mais adequado na iluminação externa com relação à mistura de temperaturas de cor. Porque interna ela é um pouco perigosa. Você misturar luz branca, luz amarela, fazer esse mix. Mas em fachadas, no uplight, em edificação externa, como é que se dá essa mistura de temperaturas de cor? O que você acha disso?
Ótimo. Alô? Ótimo, obrigado. E parabéns, por ótima pergunta as duas. Não vejo problema ter diferentes temperaturas de cor, tá bem? Dentro do mesmo espaço, porque cara, tá muito alto esse coisa aqui. Para diferentes atividades é necessário diferentes temperaturas de cor. Quanto mais quente for a temperatura de cor, quanto mais branco quente, quanto mais quente é mais aconchegante. Então é mais adequado para aconchegante, namorar, beber vinho, assistir TV. É inadequado para academia. Alguém aqui gosta de ir na academia? Ó, 1, 2. Então, eu preciso usar a iluminação para ajudar as pessoas a irem na academia. Então, tem que usar o branco 12.000, se for possível, entendeu? Para dar muito estímulo visual e, óbvio, em grandes quantidades. Então, é necessário ter diferentes temperaturas de cor, diferentes tonalidades do branco dentro do mesmo ambiente. É óbvio que é proibido, no mesmo acendimento, ter diferentes temperaturas de cor, ok? Bom, na verdade, acho até que existem outras pessoas aqui para falar melhor, explicar melhor do que eu isso, mas talvez eu possa explicar de uma maneira mais simples. A percepção visual que cada pessoa tem a respeito de uma luz, se ela é branco morno ou branco quente, é a soma dessa temperatura de cor, mais o índice de produção de cor, mais a constituição de se tem muito vermelho e constituição de cores dentro dessa fonte luminosa. Então é a soma desses 3 fatores. Para quem já sabe, ótimo. Para quem não sabe, complicou mais ainda, mas basicamente busque uma fonte luminosa boa. Né? Então, existem alguns fabricantes. Aí vai no primeiro ponto. Como tudo convergiu para LED, você vai poder cada vez mais optar por LED que tem uma cor muito boa e uma índice de produção de cor muito boa. Acho que é basicamente isso. O meu uso de tonalidades mais quentes, óbvio que eu gosto um pouco mais, mas não uso só isso. Inclusive tem um monte de arquiteto que me pede, eu quero luz quente em tudo. Cara, tá ferrado comigo. Porque eu vou te lembrar que aqui tem que ser luz super branca. Aqui para estudar, escritório em casa, academia em casa, cozinha para o dia a dia, tem que ser super branco. Eu não gosto de cozinhar muito, então quando eu vou lá é chatinho. Então eu preciso me ajudar, entende? A respeito das cores, para luz de destaque tanto de revestimento, quanto de objetos, quanto de qualquer outra coisa, a iluminação, a fonte luminosa não pode distorcer a cor de nada. Óbvio que não. Se é de uma parede, já não pode. Se é de uma obra, então, é um absurdo de não pode. Então, no patrimônio, por exemplo, a temperatura de cor deveria seguir, assim como no paisagismo, ela deveria seguir a tonalidade predominante de um revestimento ou de uma espécie, por exemplo. Então, se você tem, para ilustrar bem rapidamente, se você tem, sei lá, nesse projeto aqui, uma residência que tem uma parede de tijolinho, né, terra, cor terroso, e pedra, que é predominantemente cinza. A gente deveria usar branco quente aqui para o tijolo e branco frio para a pedra. E aqui uma árvore que tem um caule cinza com a folha super verde escuro, e ali uma palmeira que o caule é bem marrom, bem amarelado, e a folha verde mais quente. Então eu usaria branco frio aqui e branco quente aqui. Ok? Mais alguma pergunta? Acho que última, talvez. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre dimerização para uso residencial. Como é que você vê isso? Quais ambientes você gosta de trabalhar mais? Qual que é a sua opinião? Bem, deveria poder dimerizar tudo, na minha opinião. Desculpa. O correto é dimerizar tudo. É você poder controlar tudo. Tudo o que eu quero dizer, todos os equipamentos que você escolher e dispor no projeto, você deveria poder controlar. Exceto
os que você nunca vai... exceto os muito de trabalho, entende? Por exemplo, a luz geral da cozinha, a luz geral direta de cor super branca da cozinha. Ela é para iluminar muito e muito estímulo visual, ou da academia. Não é para você... Provavelmente você não vai dimerizá-la, tá bem? No exemplo da academia, talvez você opte por ter outro sistema de iluminação com uma luz branco quente, que aí essa deveria poder dimerizar, porque o teu cliente ou você podem querer um dia fazer uma aula de yoga. Ok, essa deveria. Então, na verdade, você deveria quase tudo, exceto a parte de iluminação de trabalho. A respeito de dimerizar, é óbvio que dimerizar torna-se complexo acionar a dimerização, né? Porque se você usa um dimmer comum, você controla por aqui, e se você quer apagar ali, como three-way no Rio, que fala, ou em paralelo aqui em São Paulo, em outros lugares, você só consegue controlar em um lugar. Então você acaba sendo obrigado, não é obrigado, mas assim, você vai precisar comprar, incluir no projeto o sistema de controle desses ambientes, dessas ambientações que você vai criar com luz, entende? Ó, criei uma aqui, e aí você vai gravar ali, para facilitar o uso, porque do contrário, você vai gerar um problema muito grande para o cliente. Porque vamos dizer que aqui, ó, sala de estar, jantar, TV e qualquer outra coisa, beleza? Então aqui tem 4, 8, 12, 16 acendimentos. Se eu quiser dar uma resumidinha, eu vou ter 12. Então, para ter 12 acendimentos, eu tenho que ter 12 interruptores aqui, mais 12 lá e 12 lá. Então, nem eu que fiz o projeto lembraria qual que acende o quê, entende? Então, o ideal é que tenha algum controle que grave tudo isso em um ponto e ali apenas repita e apenas repita. Talvez a resposta que você quer nos lugares, nos pontos-chave de um espaço residencial e às vezes de bares e restaurantes também, é essencial, torna-se com o projeto de iluminação, essencial ter um controlador automático ou automação dessa iluminação. Em outros espaços, o cliente vai optar se ele quer ou não. E aí depende do gosto de cada um. Eu, por exemplo, acho que não tem necessidade de automatizar um ar-condicionado, por exemplo. Mas para quem gosta, vai fundo, de novo, tá? Pode passar, por favor? Tem um pequeno vídeo e depois, última pergunta. Pessoas para darem uma volta de 1 hora comigo, eu mostrando luminárias que eu gostaria de usar em projeto. Vou falar com ele. Tá. Obrigado. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não sei quem deu um nome pro Erley, mas eu botei no Facebook que eu ia sortear entre os presentes um passeio de 1 hora comigo, eu apontando luminárias que eu gostaria de usar em projeto. E acho que pode sortear agora, se vocês passarem o nome rápido. Eu devia ter lembrado disso antes, perdão. Mas pode fazer uma pequena... Passa uma lista daqui a pouco, tá bem? Quem quiser ficar aqui para a próxima palestra, assina e fica. Quem for embora, de repente passa o nome para ele ali, tá bem? E é isso aí. Obrigado, pessoal.